Marcos capítulo 2, versículo 18 até o 22. Amém? Vamos ficar todos em pé para ler a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Peço que em nome de Jesus o Senhor abra o nosso coração para entendê-la, fortalece a nossa fé através dela, que o nosso entendimento possa ser aberto, nosso coração seja aberto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas pessoas chegaram para Jesus e perguntaram por que os discípulos dele não jejuavam, enquanto os discípulos de João e os dos fariseus estavam jejuando. E Jesus deu para eles uma explicação basicamente em duas partes. Primeiro, porque Jesus estava com eles, não seria apropriado jejuar enquanto Jesus estava com eles, que Jesus era o noivo. E aquilo era uma festa de casamento. E ninguém jejua em festa de casamento, né? Você jejua antes para o casamento acontecer, né? Às vezes depois que casa, jejua também um pouco. Mas na festa do casamento não tem jejum. Então, né, Jesus fala, olha, o noivo está aqui com eles, então não tem como eles jejuarem agora. A segunda parte da explicação é que, olha, existe uma diferença muito grande entre os discípulos de Jesus e os discípulos dos fariseus e de João. Jesus ele estava trazendo algo novo, era um remendo novo, era um pano novo e era um vinho novo. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam acostumados com o pano velho e o vinho velho. Então não tinha uma semelhança tão grande assim como as pessoas achavam. Então, nesse texto, nós aprendemos muitas coisas sobre a novidade do ensino de Jesus. Hoje nós vamos focar em 5 coisas que estão aqui nesse texto. Primeiro, que Jesus é o noivo. Segundo, que o noivo ele já nos foi tirado e agora chegou a hora de jejuar. Terceiro, que Jesus traz algo novo, ele traz um remendo novo, ele traz o vinho novo. Quarto, que a obra de Jesus renova o coração que foi rasgado. E quinto, que a obra de Jesus expande o coração que foi renovado. Então vamos falar da primeira lição que o Senhor nos ensina aqui, que é que Jesus é o noivo. Jesus é o noivo e você tem que se perguntar por que é que Jesus fala que ele é o noivo. Por que os discípulos não podiam jejuar? Porque o noivo estava com eles e o noivo era Jesus. Agora, o que significa dizer que Jesus era o noivo? Bom, Jesus era o noivo porque é ele que tem o pacto com a igreja. Certo? Por que o marido da Priscila é o Lucas? Porque sou eu que tenho o pacto com ela. Eu que fiz uma aliança com ela. Sou eu que disse lá para ela na frente do altar e falei para ela, olha, prometo amar-te, respeitar-te, cuidar de ti, ser fiel a ti, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Então não foi nenhum outro homem aqui nesse recinto que fez essa promessa para Priscila. Portanto, nenhum outro homem aqui é marido da Priscila. O marido dela sou eu. Então eu tenho certos direitos sobre a minha esposa que nenhum outro homem tem, mas eu também tenho certas obrigações que eu assumi que nenhum outro homem aqui tem. Agora, Jesus está dizendo que ele tem um pacto com a igreja.
um pacto que só ele tem, ninguém mais tem, certo? E por isso ele é o noivo da igreja. Ele é o herdeiro da igreja. A igreja foi dada a ele por Deus e, portanto, ela pertence a ele, por isso que ele é o noivo. Ele é quem ama a igreja e dá a vida por ela. Certo? Não tem ninguém mais que morreu e deu salvação através da sua morte para a igreja. Que amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Não tem. Então ninguém mais tem o direito de se chamar noivo da igreja. Embora apareçam aí alguns espertos que não são tão espertos assim, mas que querem se fazer como se eles fossem o noivo da igreja. Não são. Ele é o cabeça da igreja, é por isso que ele é o noivo. Veja, assim como você quando faz o pacto com uma mulher, você se torna o marido dela, e a Bíblia fala que o marido é o cabeça da esposa, Cristo é o cabeça da igreja. Então tem certas satisfações que só eu posso pedir da minha esposa, ninguém mais pode, porque o cabeça dela sou eu, não é você. Então o que você vai querer pedir satisfação dela de coisas que ela não deve a você, deve a mim? Correto? A mesma coisa é Jesus com a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. A quem ela deve satisfação? A Jesus. Então Jesus é o noivo da igreja porque ela deve satisfação a ele é o cabeça dela. Ele é o líder dela, ele é quem guia ela, ele é quem direciona ela, quem é responsável por ela. Então Jesus é o noivo da igreja. Agora lá no Antigo Testamento, aqui vem uma coisa muito interessante. Quem é o marido do povo de Deus no Antigo Testamento, perdão? Jeová. Jeová é o marido. Jeová é o noivo lá no Antigo Testamento. Cantares de Salomão foi escrito especificamente para nos ensinar. Cantares de Salomão é um livro da Bíblia, tá? Fica depois de Eclesiastes. Ele foi escrito especificamente para falar sobre o amor entre Jeová e o seu povo. Agora, Jesus é o noivo porque a igreja é a noiva. A igreja, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, sempre é o povo de Deus. A igreja ela é formada daquelas pessoas que são vinculadas a Deus, que estão dentro do pacto com Deus. Então, ela é a noiva do Senhor. Mas veja bem, se a igreja é o povo de Deus, e se Israel é o povo de Deus, Israel, me referindo aqui ao povo tanto do Antigo Testamento quanto o Novo Israel, que é a igreja no Novo Testamento, e se Jeová é o marido do povo de Deus, então Jesus é quem? A pergunta é muito simples. Não é um raciocínio complicado. É um raciocínio muito simples. Veja bem, o povo de Deus, ele é chamado de igreja no Novo Testamento, certo? No Velho Testamento, ele é chamado de Israel. Agora, o povo de Deus é a noiva. De quem? De Deus. Jesus aparece e fala assim: quem é o noivo? Eu sou o noivo. Eu sou o noivo. Isso aqui é o meu casamento, é o meu encontro com a minha noiva. Meus discípulos não podem jejuar porque eles estão comigo no meu encontro com a minha noiva. Eles estão comemorando. Eles não podem parar para jejuar agora, eles vão parar para jejuar depois. Nesse momento eles têm que comer bastante, porque na festa você come bastante, né? Então, se no dia da festa do meu casamento, irmãos, olha, a gente não convidou tanta gente quanto a gente queria. A gente convidou um número limitado de pessoas, mas a gente convidou bastante gente. E pagamos comida para todo mundo. E deu gasto, né? E assim imagino também foi no caso da Maria, assim imagino que foi no caso... Não, no caso do Adriano e da Carol, pessoal, o casamento deles foi num restaurante lá, chiquérrimo. Eu nunca comi um negócio daquele. Você está entendendo? Uma comida boa. Era uma comida realmente deliciosa. Eu lembro que o prato, você tinha uma opção ainda. Eu pedi um risoto.
Eu não sei se era opção, eu não lembro direito. Eu sei que era risoto que eu comi. Mas, meu irmão, eu até falei, risoto? Mas que negócio é esse risoto? Estranho. Eu nunca comi risoto na minha vida, eu sou aqueles cara matuto, meu amigo, que come feijão com arroz e ovo frito. Risoto, para mim, eu nunca nem ouvi falar risoto, é o que tem a ver com risonho? É de risada? Chegou um negocinho lá, rapaz, mas era um negócio tão gostoso que vinha num prato, assim, um prato grande e só um buraquinho no meio, assim, ó. Pensa num treco gostoso, Dada. Pensa num negócio gostoso. Se eu jejuasse naquele dia, eles iam ficar chateados. Fala, poxa, deu trabalho trazer essa comida aqui, né? Custou bastante, né, para te servir esse risoto, essa comida especial. Então, no casamento não se jejua. Agora, Jesus está falando, olha, porque está tendo uma festa de casamento, eles não podem jejuar, tá? Por quê? Porque eles estão comigo, eu sou o noivo. Peraí, o noivo é Jeová. Jesus está dizendo, eu sou Jeová que veio encontrar a sua noiva. Eu sou Jeová que veio buscar a sua noiva. É isso que ele está dizendo. Então aqui, mais uma vez, Jesus declarou a sua divindade. Agora nós temos que entender que aquela época, Jesus deixou bem claro que ia passar, né? Veja, a presença de Jesus no meio do seu povo cria uma situação de uma alegria, de um regozijo tremendo. Quem é que não gostaria de ver aqueles dias? Será que você, né, nunca pensou, desde que você se converteu, que, nossa, eu gostaria, quando você estava lendo uma história na Bíblia, você falou, poxa, como que eu queria estar lá naquele dia que Jesus entrou na casa de Jairo e a filha dele estava morta lá dentro, e Jesus entrou falando, para esse chororô, ela está só dormindo, vou acordar ela já já. Você fica pensando, meu Deus, como é que foi essa cena? Mas a pessoa, você está num velório, irmão. Você está num velório, todo mundo chorando. A mãe lá aos prantos, ao lado do corpo da sua filhinha. E aí chega esse homem. Pessoal, para. Sai da sala, por favor. Vocês estão incomodando. Ela está só dormindo, deixa eu acordar ela. Fica só o pai, a mãe, alguns discípulos, os preferidos. Ele pega ela pela mão, fala, Talita cumi, levanta-te, menina. E ela levanta. Você fala, meu Deus, eu queria tanto estar lá. Aí você, talvez às vezes, até quando você estava lendo a história da crucificação, você pensou, com a mesma mentalidade de Pedro, se eu tivesse lá, não ia deixar isso acontecer. Ia sim, ia. Você ia ser covarde igual aos outros. A história está lá para te revelar quem você é de verdade. Você ia abandonar ele igual aos outros. Mas o fato é que a presença dele trouxe uma situação de alegria, de muito regozijo, e a gente queria ser parte disso, a gente queria ter participado disso. Naquele momento seria inapropriado lamentar, jejuar, porque o noivo estava ali, fisicamente presente com o seu povo na terra, ensinando seus discípulos de uma forma direta, visível, sensível. Você podia pegar na mão de Jesus, você podia sentar na mesa com ele, comer com ele, né? Você ia saber, depois de um tempo você ia perceber que você estava conversando com alguém que sabia exatamente tudo o que estava passando na sua cabeça, bonito e feio, certo e errado, justo e injusto. Ele sabia exatamente tudo que você estava pensando. E você estaria ali comendo com ele. Seria uma situação muito interessante, uma alegria muito grande. Mas Jesus avisou que aquilo seria só por um momento e que ele seria tirado. Tem várias passagens na Bíblia. Jesus fala, por exemplo, do dia que o pastor ia ser ferido e as ovelhas iam se dispersar. E ele falou para os discípulos, olha, eu vou ser preso, vocês todos vão fugir, viu? Foi nessa ocasião que Pedro falou, não, vou sim, eu vou ser tirado. Tem uma ocasião no Evangelho de João que ele fala para eles, olha, eu vou para um lugar, vocês não podem me seguir ainda, tá? Aonde eu vou, vocês ainda não podem ir, eu vou, depois eu preparo o lugar para vocês irem. Mas vai haver uma separação. Vai haver uma separação. Essa separação é muito bem simbolicamente mostrada quando Jesus na ascensão é erguido até o céu e uma nuvem o encobre.
E a Bíblia fala que ele se assenta à direita do Pai, mas os discípulos não veem mais, porque uma nuvem veio e o encobriu. E essa nuvem representa essa separação que aconteceu. Nós não vemos mais ele, nós não o tocamos mais, nós não comemos mais com ele na mesa, nós não conversamos mais com ele como eu falo aqui com o Deco, como eu falo com a Carol. Não, isso aí acabou. Essa parte da história já passou. Depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, a presença dele com a noiva, embora seja real, porque ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, sim, ele está conosco de algum modo, né? Mas ainda não é daquela mesma forma como um dia vai ser na ressurreição. Quando chegar o dia da ressurreição, a presença de Jesus não vai ser nem igual àquela que os discípulos tiveram. Vai ser melhor, vai ser mais bela, mais profunda. Mas veja, até que esse dia chegue, o dia da nossa ressurreição, o dia da vinda do Senhor, meu irmão, existe uma separação. Existe uma separação. O noivo foi tirado, certo? Então, desde a ascensão de Cristo, marca no tempo, olha, desde esse ponto, o dia que Jesus subiu ao céu e uma nuvem o encobriu, até o dia que aquela profecia se cumprir e ele voltar e descer do céu para nos buscar, nesse período, entre esses dois eventos, é o período de jejuar e buscar, meu irmão. É o período de jejum, é o período que cabe a nós humilhar a nossa carne e jejuar perante o Senhor. Então, o povo de Israel no Antigo Testamento já tinha o costume de jejuar. Por que que os discípulos dos fariseus de João estavam jejuando? Porque era assim que o povo de Israel fazia. E eles estavam jejuando esperando a vinda do Messias. Eles não entenderam bem que o Messias estava ali já, eles continuaram jejuando. Os discípulos de Jesus já tinham entendido, pararam de jejuar. Só que Jesus falou: olha, vai voltar a haver um tempo que vocês vão jejuar. Então o povo de Israel agora no Novo Testamento, que é o povo do Israel espiritual, o Israel de Deus, jejua esperando a segunda vinda de Jesus. Eles jejuavam esperando a primeira, nós jejuamos esperando a segunda. Quando Jesus voltar, aí sim nós não vamos jejuar mais. Às vezes tem pessoas que pensam assim: não, olha, tem uma situação aqui na minha vida, eu joguei na Mega Sena aqui, o sorteio é domingo que vem, vou jejuar a semana inteira para ganhar na Mega Sena, né? Depois não jejuo mais. Não, não funciona assim, meu irmão. O jejum não é só para resolver um problema pontual da sua vida. O jejum é uma prática da vida cristã, da piedade cristã, permanente até a vinda de Jesus. Você jejua para sobreviver, você não jejua para resolver um problema pontual. Você tem que jejuar para sobreviver nesse período. A igreja ela sofre muito às vezes porque nós não damos valor para o jejum. E eu digo para vocês, irmãos, que eu pratiquei o jejum por um bom tempo na minha vida, tem uma fase que eu parei de jejuar. Sabe quando que eu voltei a jejuar? Quando eu tive aquela crise. Aí eu percebi o quanto que era importante jejuar. Sabe, quando teve a situação, aí eu voltei a jejuar, as coisas começaram. Deus abençoou, as coisas começaram a entrar no lugar de novo. Jejum faz parte da piedade cristã normal, dia a dia da vida cristã. A piedade cristã, ler a Bíblia não faz parte da piedade cristã, da vida cristã normal, do devocional do cristão? Faz, o cristão lê a Bíblia. Orar não faz parte da vida cristã normal? Faz, cristão ora, certo? Falar de Jesus para alguém não faz parte da piedade cristã? Faz parte da piedade cristã. O que é que mais faz parte? Ajudar os necessitados? Faz. Ter caridade? Faz parte também. E o jejum? Onde é que fica o jejum na agenda? O jejum até abre mais espaço para as outras coisas. Uma das práticas dos cristãos antigos, não estou dizendo que tem que ser sempre assim, mas os irmãos antigos, os irmãos lá do passado, quando eles jejuavam, eles não deixavam de preparar comida naquele dia. Eram outros tempos, né? Mas eles preparavam a refeição normal, como se fosse comer.
Na hora de comer, eles pegavam os pratos que eles iam comer e levavam e davam aos pobres. No mesmo ato de piedade, ele praticava jejum, esmola, evangelismo e ainda abria tempo para orar. No mesmo ato de piedade, os cristãos durante séculos tiveram o dia certo da semana para jejuar. E muitos cristãos depois individualmente aplicaram os mesmos dias, quarta e sexta-feira, quarta e sexta-feira. E o jejum, como que era exatamente esse jejum? Dependia da pessoa, sempre houve também uma certa liberdade de como fazer esse jejum. Um fazia sem nada, o outro fazia só com água, né? O outro fazia um período mais longo de jejum, tirava certos tipos de alimentos, enfim, havia uma variedade, existe uma liberdade nisso. Mas o importante é a gente entender que esse é um período de jejum. O jejum, irmãos, ele tem vários objetivos. Mortificar a carne é um, sabe? A carne, irmãos, às vezes ela fala. A carne, às vezes, ela se mostra. Às vezes você está numa situação que a sua carne, ela parece que é um outro você que fala com você. E pensa pensamentos na sua cabeça. Fala coisas no seu ouvido. Desenha coisas na sua mente. Certo? E o que você precisa? Precisa dar um descanso para ela, né? Ela está trabalhando muito. Precisa dar uma mortificada nela. Como é que você faz? Uma das coisas que você faz, jejum. Vai para o jejum, vai para o jejum. Só o jejum vai resolver tudo? Não, com certeza, só o jejum não vai resolver tudo. Tem um monte de gente que faz aí jejum intermitente, né, para fazer regime, ficar saudável, blá blá blá. Hoje está uma moda assim, né? Nós não estamos falando desse jejum, nós estamos falando do jejum como prática da piedade cristã. Nós não estamos falando do jejum como prática da medicina ou de não. Jejum como prática de piedade cristã. Objetivo: mortificar a carne, calar a voz dela, fazer as imagens que ela traz no seu coração acabarem, mortificar os desejos dela. Você está enfrentando às vezes um desafio grande, uma tentação com a ira, uma tentação sexual, uma tentação com alguém no trabalho que está te causando uma situação complicada, você não sabe o que resolver, às vezes você pensa em dar um peteleco, às vezes você pensa em fugir, e você não sabe o que fazer, e a carne está ali, ela tem as ideias dela, e ela fala às vezes gritando. Como é que faz para ela calar? Você tem que mortificar ela. O jejum é uma arma para mortificar a carne. O jejum também é um tipo de oração. O jejum, ele complementa a oração, ele na verdade anda junto com a oração. Ele é uma forma de clamar a Deus sem palavras. Quando você jejua, você ora a Deus sem dizer alguma coisa especificamente. É claro que se você jejuar e você passar o tempo todo fazendo coisas que te afastam de Deus, não vai funcionar, né? Mas se você está jejuando ali no seu trabalho, você está fazendo as suas atividades no seu coração, falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Recebe o meu jejum. Deus entende o resto, porque o jejum ele é uma forma de oração. O jejum é uma forma de louvor a Deus. É uma forma de glorificar a Deus. Com você jejuando, mortificando a sua carne, se abstendo de alimentos, se abstendo de outras coisas, você faz daquilo algo para glorificar o Senhor, para louvar a Ele. Agora, o jejum, irmãos, na Bíblia sempre aparece associado à oração, à caridade e à humildade cristã. Sempre. Sempre na Bíblia, jejum está associado à oração. Buscar o Senhor em oração, fazer os seus pedidos, colocar os seus desejos diante do altar do Senhor, pedir misericórdia, confissão de pecados, está tudo junto. A caridade, o amor, é você, no jejum, você associar ele com boas obras, com cuidado com o próximo, qualquer que seja, na necessidade que ele esteja passando, de vários tipos e várias ordens. E a humildade cristã, isso aqui, irmãos, é uma coisa muito importante, porque hoje nós temos visto, tem um pastor muito famoso,
certo? Que ele gosta de dizer que ele é o pastor que mais jejua no Brasil. Ele gosta de dizer nas pregações dele que ele é o homem que mais jejua no Brasil. Ele não consegue falar de uma experiência que ele teve que ele não estava jejuando há 45 dias. Então, assim, o jejum está lá, mas não está associado à humildade, né? O que Jesus falou? Quando jejuardes, ó, lava o cabelinho, toma banho, as mulheres passam blush, né? Passa sombra, não faz que, ai, estou jejuando, não. Vai, viva a sua vida normal. O jejum, uma das coisas bonitas do jejum é que ele é super silencioso. Você pode fazer o jejum sem aparecer para ninguém que você está jejuando. Pode acontecer que se você faz um jejum mais prolongado, você perde peso, as pessoas começam a perguntar, você está emagrecendo, você está bem? Estou ótimo, estou melhor que estava antes, você quer saber? Pode acontecer. Mas veja, o jejum, ele na Bíblia sempre está associado à humildade, porque o jejum, por exemplo, ele acontece junto com os momentos de humilhação perante Deus. Quando o povo se arrependia e ia clamar misericórdia para o Senhor, eles jejuavam para se humilhar perante Deus. Falaram, Senhor, nós não vamos comer, nós vamos ficar aqui, é greve de fome. Ou o Senhor nos dá o que nós estamos pedindo, nós vamos morrer de fome. E jejuavam ali para dizer, Senhor, nós não somos nada, nós precisamos mesmo de Ti. Era uma forma de clamor e humilhação perante o Senhor, de auto-humilhação. Agora, se você faz do jejum uma forma de autopromoção, aí, meu irmão, eu acho que começou a perder o sentido. Então, não. Jejum sempre associado à oração, sempre associado à caridade, sempre associado à humildade. O jejum, irmãos, não é só abstenção de alimentos. Não é só isso. É isso, mas não é só isso. Por quê? Na Bíblia, essa abstenção, sem um arrependimento genuíno do pecado e sem um abandono do pecado e das práticas da carne, não tem nenhum valor. Deus fala para o povo de Israel, praticava o jejum ali, tudo bonitinho, certo? O jejum deles era na terça e na quinta, jejuavam na terça, jejuavam na quinta, jejuavam no dia da expiação, jejuavam no outro dia tal, e faziam jejum aqui, faziam jejum ali, e no resto do tempo eles estavam se prostituindo, roubando, mentindo, matando, destruindo. Você está entendendo? Vivendo hipocritamente, eles tinham ídolos escondidos dentro de casa, que eles adoravam, acendia vela, levava oferenda, ia no meio do mato escondido, no bosque. A Bíblia fala muitas vezes que eles iam no bosque, lá no meio ninguém estava vendo à noite, as autoridades estavam dormindo, às vezes as autoridades estavam lá no bosque também, praticando. Sabe o que Deus falou para eles? Ó, tenho nojo do jejum de vocês, pode jogar esse jejum fora, não presta para nada, vocês vão para o cativeiro do mesmo jeito. Por quê? Porque vocês não estão colocando junto com o jejum um arrependimento. Irmãos, é a mesma coisa na nossa vida. O jejum é abstenção de alimentos associada a um arrependimento verdadeiro do pecado. Eu jejuo para mortificar minha carne e dizer, Senhor, essa carne aqui minha está querendo fazer umas coisas que eu não quero fazer. E eu realmente não quero fazer. Então eu quero mortificar a minha carne, eu quero colocar para dormir essa carne pecaminosa, porque eu quero te obedecer e te glorificar. Então eu estou aqui abandonando todas essas coisas que me afastam do Senhor. Não faz sentido, você imagina o cara fazendo um jejum, certo? Para vencer as drogas, e aí ele não come arroz, não come feijão, mas ele vai na biqueira e compra droga. Esse é um jejum? Não. Ele não vai nem sentir fome, né? Você já viu o pessoal, os drogados aí, que começam magrinho? Eles têm vários problemas, a obesidade não é um deles. Né? Por quê? Porque não come. Então, só não comer não resolve. Você precisa abandonar o pecado. Jesus fala, essa época que nós estamos vivendo é a época de jejuar. E o jejum verdadeiro é um jejum que abandona o pecado, é um jejum que mata a carne, é um jejum que fala não para a carne. Nesses tempos, irmãos, de batalha contra a carne, contra o diabo e contra o mundo, que é o tempo que nós estamos vivendo e que vai durar até o dia que Jesus voltar.
E quando Jesus não voltar, irmãos, nós vamos precisar continuar jejuando e lutando. É assim, não tem jeito. Você pensa que o diabo tira férias? Glória a Deus que vocês têm férias, né? Vocês que têm férias aí, né? Eu também, graças a Deus, ano passado tirei uma semaninha, né? Fiquei feliz, né? Nós tiramos férias do nosso trabalho, mas não podemos tirar férias da nossa fé nem do nosso Deus. Porque o diabo, ele não tira férias, não. Ele não tem folga, ele não tira férias, ele não tem pausa. Ele só está, a Bíblia fala que nem um leão ali rodeando, procurando a quem possa tragar. Você está aqui que nem a ovelhinha no rebanho, enquanto você está na proximidade do pastor Jesus Cristo aqui cuidando de nós, ó, entendeu? O diabo que está ali nem chega perto. Mas se você se afasta do pastor das nossas almas, se você se afasta do rebanho dele, o leão está só esperando. Ele está ali bem na borda, bem na beiradinha, só esperando. Bobeou, blau. Entendeu? Então é um tempo de batalha contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. E nessa batalha, irmãos, o jejum é uma arma muito importante para vencer as forças das trevas. O jejum é uma arma que nós temos para vencer o diabo. Quem disse isso? É você, pastor? Não, quem sou eu? Quem disse isso foi Jesus Cristo. O que ele disse? Olha, tem certas castas de demônios que só saem com o quê? Jejum e oração. Jejum e oração. Tem castas que só vão sair com jejum e com oração. Então, irmão, nós precisamos restaurar o jejum e a oração na nossa vida. E deixa eu falar para você uma coisa, irmãos. O jejum, existe um jeito de você fazer. Você fala assim, poxa, mas eu não consigo. Se você pode conseguir, é só você se preparar, é só você entender como é que funciona o seu corpo e você começar a fazer. Porque na época de Jesus era muito mais fácil, num certo sentido, porque toda a comida que eles comiam era integral. Eles não tinham comida não integral, certo? Hoje você vai lá, você fala, eu quero arroz branco, eu quero arroz parbolizado, eu quero arroz integral. Eles não tinham, era só arroz integral. Tudo era integral, certo? Isso fazia com que a digestão fosse rápida. A nossa comida, ela demora um pouco mais para digerir, porque não está acostumado a comer integral. Integral é até mais caro, porque virou item, né, virou um fetiche em cima do alimento integral. E aí, como fica comida parada no intestino, a pessoa começa a jejuar, jejua. Ela vai jejuar até as 4 da tarde, 11h30, tem dor de cabeça, passa mal. Mas por que ela está passando mal? Porque tem comida parada ali, comida velha. Entendeu? E aí o corpo está acostumado a ela comer para poder eliminar. Então, assim, existem formas de você aprender a jejuar por um período mais longo. O que você come antes? Você vai jejuar 3 dias, 4 dias, 7 dias, como é que você faz? Antes você se prepara, você come mais coisas integrais, você come mais frutas, você bebe mais líquidos, você para com café, você tira açúcar, você tira pão, macarrão, arroz branco, tira da sua dieta uns 2 dias antes, e aí quando você vai começar o jejum, seu corpo está já desintoxicando. Você entra, você vai ver que você não vai ter dor de cabeça, você vai jejuar 3 dias, você vai jejuar mais, e eu já conheci pessoas que jejuaram 7 dias inteiros, não é só jejuar de dia e comer à noite, não. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, só com água, 7 dias. É possível? Claro que é possível. Consulta o médico, né? Conversa antes, se prepara e faz. Mas se você não vai fazer um jejum muito longo, mas faça o jejum como parte da sua rotina. Faça um jejum até meio-dia, 2 vezes por semana, ou até 4 da tarde, bebendo água. Coloca a sua vida no altar do Senhor. Você fala, não consigo fazer um jejum de 36, de 72 horas. Faça um jejum de 24 horas, depois faça um jejum de 48 horas, você vai ganhando massa muscular espiritual. A capacidade de resistir o desejo da sua carne. E você vai se fortalecendo por dentro. Pode até fazer bem para a sua saúde também.
Eu não estou dizendo para você usar o jejum como tratamento de saúde. O médico lá, que não aprende também no YouTube, tá? Consulta alguém que sabe mesmo do assunto antes de você usar jejum como tratamento. Eu estou te falando para você do jejum como prática de piedade cristã, ok? Que pode ter, provavelmente tem benefícios para a saúde também, mas o objetivo é matar a carne, te aproximar de Deus, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer a sua carne. Esse é o objetivo do jejum cristão. Agora, se nós temos essa arma poderosa para jejuar, se nós temos também uma promessa. Se hoje nós orarmos e jejuarmos, humilhando a nossa carne, submetendo o nosso coração a Cristo, o Senhor nos prometeu que nós vamos receber dele aquilo que nós estamos pedindo. Ele vai vir em nosso socorro, Ele vai nos libertar dos nossos cativeiros, Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai nos fortalecer. Irmão, você pensa que é fácil a vida cristã? Olha, eu espero que você tenha sido bem avisado lá no comecinho, né, quando você fez sua inscrição para essa jornada, chamada Jornada Cristã, que era uma jornada difícil, era uma aventura, certo? Numa aventura é diferente de um passeio. Um passeio, você vai dormir no hotel, né? Você vai ter um guia turístico, você vai em lugares interessantes, deu horário, você volta para o hotel, né? Uma aventura, meu irmão, você tem uma barraquinha quando tem, senão é um cobertorzinho só mesmo, e você dorme no chão às vezes. E às vezes você dorme em cima da árvore, e às vezes você está dormindo, na hora que você vê de noite, subiu uma cobra no seu pé, o que você faz? Então, na vida cristã é assim. Muitas vezes você está andando na vida cristã e você está passando espiritualmente em lugares difíceis. São lugares que você está dormindo no chão, são lugares em que é arriscado. Mas se você tiver com o seu arsenal em dia, com o equipamento que Jesus te deu em dia, você tem como lidar, você tem como tratar. Então a vida de oração, o jejum são o arsenal que Deus nos deu e Ele nos prometeu que vai funcionar e vai dar certo, você vai vencer em nome de Jesus. E você vai receber do Senhor o seu livramento e a graça dele. Então essa é uma época diferente dessa época que Jesus estava falando aqui, porque nessa época ele estava lá. Agora ele está no céu, ele está conosco espiritualmente. Mas é a época que ele falou, essa é a época para jejuar. Jejue, jejue. Separe os dias. Separe 2 dias da semana ou 1 dia da semana para jejuar. Faça um jejum. Comece com pouco, mas comece decidido. Eu vou começar com jejuando até meio-dia. Eu vou começar jejuando até 1 da tarde. E vai, conforme você for vencendo, você vai. Entendeu? Tem pessoas com dificuldades muito maiores do que você que estão jejuando. Tem pessoas com dificuldades até de saúde que estão jejuando, porque elas entendem o valor espiritual do jejum. Então, nós que temos aqui todos saúde e graça, temos que colocar nossa vida no altar do Senhor através de jejum. Segunda lição, Jesus traz o remendo novo e o vinho novo. Irmãos, Jesus ele disse que o remendo dele é o remendo novo. Agora, essa palavra remendo hoje, ela tem uma significação um pouco estranha. A gente pensa em remendo como uma coisa improvisada, uma coisa fraca, uma coisa de má qualidade, uma coisa mal feita. Mas na boca de Jesus, essa palavra aqui, remendo, tem um significado muito, muito bonito, nada negativo, nada ruim. E é o seguinte, quando Jesus fala que ele traz o remendo novo, é porque ele é o único que pode fechar a rotura. Certo? Ele está falando, você põe remendo aonde? Vocês não, né? Vocês, quando a roupa rasga, vocês compram uma nova. Mas esse pessoal aqui, uma roupa, meu amigo, era o preço de um carro. Você não jogava uma roupa velha assim fácil, não. Você ia lá e consertava, para durar mais um tanto, porque era difícil. Se fura um pneu, você troca de carro, Deco? Você troca o pneu, né? Ou remenda. Põe um remendo. É a mesma situação. Jesus ele está falando que o remendo dele é o remendo novo.
Porque ele é o remendo que fecha a rotura, que fecha o rasgo. Ele é quem realmente resolve o problema, ele conserta o que nós quebramos. Ele é quem refaz o que nós destruímos, ele é quem restitui o que nós perdemos, ele é quem fecha a brecha que nós abrimos. Porque toda vez, irmão, que a gente peca, que a gente cai na tentação, a gente abre uma brecha. E é ali que o diabo entra. O diabo entra na brecha que alguém abriu. Sabe quem é que sempre abriu a brecha na minha vida? Eu. Nunca ninguém fez o favor de abrir uma brecha na minha vida. Quem sempre abriu a brecha na minha vida fui eu. Quem fecha a brecha? Sabe quem sempre fechou a brecha? Jesus. Ele tem um remendo. Os panos que nós trazíamos antes dele, significa as formas de tentar resolver o problema criado pelo pecado, eram sempre provisórios, aumentavam ainda mais o buraco. Toda vez que você tenta resolver, você piora, né? Porque a Bíblia fala que ninguém será salvo pelas obras da lei. Não tem como. Você precisa de Jesus. Não é você que vai resolver esse problema sozinho. Se Jesus não resolveu o problema para nós, irmãos, acabou, não tem solução para o problema. Quem recebe Jesus tem perdão, irmãos. Quem recebe Jesus tem vida. Quem recebe Jesus tem salvação. Agora o perdão resolve o problema da culpa. A vida resolve o problema da morte. A salvação resolve o problema da nossa escravidão, da nossa condenação. Jesus é quem traz essas coisas. Jesus também fala que ele traz o vinho novo. O vinho novo, irmãos, no tempo da Bíblia, eu acho que até hoje, né? O vinho novinho que acabou de sair ali, a hora que espreme a uva e sai aquele vinho ali, ele tem uma característica muito interessante. Ele alegra o seu coração, porque você bebe e você fica feliz, né? Quando o Deco traz uma garrafa do mais puro suco integral de uva. Alegra o coração da sua família. Mas ele não dá dor de cabeça. Ele alegra, mas ele não dá ressaca. Essa é a característica do vinho novo. Ele é o suco puro, sem fermento. Ou seja, irmãos, espiritualmente, ele é o fruto da videira verdadeira que é Jesus Cristo, sem a corrupção do pecado. É ele que traz o vinho novo. É Jesus que dá a verdadeira alegria sem a dor de cabeça do pecado e da condenação. E é Jesus que alegra o coração sem destruir os sentidos. Porque quando o cara toma um vinho velho, ele pode ali, ele vai tomando, ele vai se alegrando, vai tomando, vai se alegrando, mas daqui a pouco ele cai, bate a cabeça e nem sente. Esses dias um vizinho lá da loja, infelizmente, ele bebeu, minha mãe estava contando pra gente, e saiu do lugar que ele estava bebendo, não sei se era padaria ou se era o bar, e foi para casa de bicicleta. Chegou em casa, ele foi descer uma escada no quintal, em cima da bicicleta. Caiu, bateu a cabeça, ficou 5 dias em coma e morreu. Certo? Por quê? Porque ele estava com o vinho velho. Jesus, ele alegra o coração sem destruir os sentidos. Você continua percebendo tudo ao seu redor. Ele não destrói a sua capacidade de raciocinar, ele não destrói a sua capacidade de pensar, de tomar decisões com sabedoria. Ele alegra o seu coração sem destruir a sua capacidade de pensar. É isso que o mundo não consegue. Todas as propostas de alegria do mundo e do diabo são propostas que vão destruir a sua capacidade de raciocinar, vão destruir os seus sentidos, o seu contato com a realidade, vão te afastar do mundo real, vão lançar você numa ilusão. Todas elas partem do princípio de uma ilusão. Inclusive os meios que o mundo usa para se aproximar até mesmo do religioso e do sagrado, geralmente são meios que te afastam da realidade. Jesus é o único que é capaz de encher o nosso coração de alegria, nos fazendo entender melhor a realidade, perceber melhor o que está acontecendo ao nosso redor, quebrando a ilusão. Agora, a obra
de Jesus conserta o coração que foi rasgado. Porque Jesus não traz o remendo novo, mas Jesus disse que o remendo novo precisa ser colocado num pano novo, porque senão a rotura, ou seja, o buraco, o rasgo, o estrago, fica pior. Então, para ser discípulo de Jesus, você precisa ser renovado, recriado, regenerado. Não é só um conserto, é uma regeneração completa. O pano velho da vida do velho homem, irmãos, não pode suportar a obra de Jesus. Não tem como. Você não tem como trazer o seu paninho velho e falar, Jesus, conserta. Jesus fala assim, olha, veja, não tem como remendar essa sua vida velha, esse seu velho eu que você tem aí. Não tem remendo. Eu vou ter que fazer uma outra coisa. Certo? Não dá para resolver o problema do coração do homem mau com regras da lei. Não, nós vamos aqui seguir uma regra nova agora e nessa regra nova vai dar certo. Não, para começar, que regra nova já está errada, porque a regra de Deus é a mesma desde sempre, não muda. Então não precisa de regra nova. O que nós precisamos? Nós precisamos de uma vida nova para obedecer a regra velha, a mesma regra antiga. O homem velho, então, ele precisa morrer para dar lugar ao homem novo, que a Bíblia diz que é criado segundo a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Então é por isso que Jesus pega e fala para aquele seu discípulo secreto, Nicodemos, membro do Sinédrio, necessário vos é nascer de novo, para poder ver o reino de Deus. Imagina para entrar. As pessoas que perguntavam para Jesus sobre esse assunto, elas tinham uma visão muito errada a respeito de quem Jesus era, e por isso elas entendiam errado o comportamento dos discípulos de Jesus. Porque na cabeça dessas pessoas, Jesus era só mais um mestre, como tinha muitos mestres em Israel, os fariseus eram mestres, então ele era só mais um mestre. Mas Jesus deixa muito claro que ele não é mais um mestre e que os discípulos dele não são só mais discípulos como os outros. Então Jesus, ele fala assim, olha, os discípulos dos outros mestres não podem suportar o ensino de Jesus. Então não tem como Jesus trazer o ensino dele, que é o remendo novo, e colocar no pano velho. Não é a mesma coisa. Você precisa de pano novo. O ensino de Jesus, que era o pano novo, não passou pelos mesmos processos que o pano velho do velho homem. Então ele não tem os mesmos desgastes do pecado, do envelhecimento da carne. Eles precisavam, irmãos, ser regenerados para poder suportar o ensino de Jesus. Em outras palavras, eles precisavam abandonar tudo e começar do zero. E esse é o grande desafio de servir a Cristo. As pessoas estão acostumadas a achar que elas podem contribuir alguma coisa com o que elas trouxeram lá do passado, mas o seu passado não vai contribuir em nada com o que Jesus quer fazer com o seu futuro. Você tem que abandonar o passado e confiar naquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Então Jesus pega e fala, por exemplo, para o jovem rico, olha, você quer mesmo herdar a vida? Você quer mesmo? Quer ser meu discípulo? Não, eu quero. Então faz o seguinte, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem me seguir. Abandona tudo que você tem, eu não quero nada, eu não quero nada. Não, mas eu sou rico, eu vou ajudar a financiar o seu ministério, Jesus. Não preciso do seu financiamento, suma daqui com o seu dinheiro. Pega o seu dinheiro, vende tudo, joga fora, faz o que você quiser, dá para o pobre que você encontrar na rua. Se você encontrar 2 pobres, está resolvido. Foi para os pobres? Então, dá metade para um, metade para outro, esquece esse negócio. Vem para mim, eu vou fazer uma coisa nova na sua vida, não quero a contribuição do seu velho homem. Joga esse pano velho fora. Joga o pano velho no lixo. A obra de Jesus, então, renova, faz um pano novo na nossa vida, irmãos. Essa é a coisa gloriosa do Senhor, Ele nos dá uma vida nova. E a obra de Jesus, irmãos, não só ela renova o coração que estava rasgado pelo pecado, mas ela expande o coração que foi renovado.
Depois que você recebe esse novo coração, essa nova vida, que você é regenerado pelo Senhor, Jesus fala que o ensino dele não é só um remendo novo, um pano novo. O ensino de Jesus é um vinho novo. Era o ensino que estava destinado a se expandir. É muito interessante, né, que, graças a Deus, a gente tem alguém aqui que entende disso. Quando você coloca um vinho novo dentro de um odre, aquele vinho, aquele odre, se ele for um odre velho, ele vai ter um problema sério. E já nós vamos entender e vamos explicar, e o Deco vai estar aqui para confirmar, certo? Que se eu estiver mentindo, eu não vou estar sozinho. Ele vai estar aqui. Os discípulos dos fariseus, irmãos, qual que era o problema deles? Eles eram odres velhos, que não queriam ouvir aquela mensagem nova de Jesus. Por quê? Porque eles não tinham elasticidade para crescer, para aumentar no coração deles, então eles não podiam suportar o ensino de Jesus. Esses discípulos dos fariseus, eles precisariam ser regenerados, ser transformados, ser feito nova criatura, para eles ser odres novos. E um odre novo, então, ia poder suportar o vinho novo de Jesus, que com o tempo vai expandir, vai aumentar o alcance do coração. Agora, o que era um odre? Eis a questão. Um odre, irmãos, ele não era um barril, uma garrafa. Um odre, ele era uma bolsa de couro. Ele era uma bolsa de couro selada, e você ficava só uma pontinha ali, eles enchiam com o vinho novo, fechavam, lacravam, selavam, e o vinho novo, com o tempo, ele vai ficando o quê? Velho. E o que acontece nesse processo de envelhecimento do vinho? A fermentação. Só que na fermentação, esse vinho novo vai produzir gases que vão expandir e vão aumentar esse odre. Se esse odre for um odre rígido, for um odre sem elasticidade, quando o vinho novo começar a se expandir dentro dele, ele não vai suportar e vai rasgar. Por isso que Jesus fala, vai entornar o vinho, ou seja, vai rasgar o odre, o vinho vai vazar e vai perder. Então você coloca vinho novo em odre novo. Por que tem que ser odre novo? Porque o odre novo tem elasticidade. O odre velho não tem. O odre velho já foi expandido, já esticou tanto que podia, não estica mais. O odre novo ainda não, ele tem elasticidade, ele consegue expandir junto com o vinho. Por isso que Jesus falou, não posso pôr o meu vinho novo num odre velho. Não posso colocar a minha mensagem nova, a minha vida nova num homem velho. O homem velho já está todo gasto do pecado. Ele já está todo cheio de si, ele está cheio de verdades. Ele está cheio de certezas dele. Ele está cheio de dúvidas de Deus. Ele não acredita na mensagem de Deus. Ele acredita só na ideia dele, na experiência dele, na capacidade dele, na sabedoria dele, no poder dele, na inteligência dele. Minha avó falava que a pior coisa é um desviado. Porque o desviado, ele não consegue perceber que ele está desviado. Você vai falar de Jesus para ele, ele já sabe tudo, ele entende tudo, ele é um odre velho. Ele já está muito cheio. Ele precisa ser renovado. Ele precisa ser regenerado para que ele possa voltar a ter elasticidade. Se humilhar perante o Senhor, falar, Senhor, não sei nada, não posso nada, não tenho nada. Tu podes tudo, tu sabes tudo. Eu quero aprender do zero. Expande a tua mensagem no meu coração. Expande a tua presença, a tua glória dentro de mim. Então, o homem regenerado, irmãos, ele tem de Deus essa capacidade. Ele recebe uma vida divina, uma vida que vem do alto. E essa vida que não veio dele, veio de Deus, capacita ele a receber a mensagem, a expandir o horizonte do seu próprio coração e a ser transformado pela palavra de Deus. Então Jesus, ele não confia a palavra dele ao homem incrédulo, que é velha criatura.
Por quê? Porque esse homem incrédulo não tem capacidade para suportar uma transformação que inevitavelmente vai acontecer naqueles que recebem a palavra de Deus. Se uma pessoa receber a palavra vai transformá-la. Irmãos, lembre-se, a palavra é o meio da graça. Onde você encontra o Espírito Santo, onde ele disse que está, onde é que ele está? Na palavra. Quem receber a palavra vai transformá-lo. Se não tem transformação é porque não recebeu. E por que não recebeu? Não recebeu porque Jesus não vai confiar a palavra dele a um coração incrédulo. Ele vai depositar a palavra dele no coração de um homem crente, que é uma nova criatura. Porque naquele homem crente, naquele homem que recebeu com amor a palavra de Deus, que creu que ela é verdade, o Espírito Santo deu para ele uma vida nova, e a palavra de Deus na vida desse homem vai ter um efeito santificador e expansivo. Porque a santificação, irmãos, diferente do que o mundo pensa, não é um processo de restrição, é um processo de expansão. Como o processo do vinho dentro do odre. O vinho dentro do odre expande. A palavra de Deus dentro do coração do homem novo expande. Então, ele alcança mais, ele vive mais, ele experimenta mais, ele se alegra mais, ele goza mais das coisas e das dádivas de Deus por causa da presença de Jesus dentro dele. A palavra de Deus expande o coração do homem. O diabo, ele joga um jogo muito sujo, muito velho, mas que infelizmente para muita gente ainda funciona. Ele engana a pessoa achando que se ela tiver mais pecados, ela vai ter mais experiências e ela vai ter uma vida mais expandida. Não vai ter uma vida mais restrita. Porque ela nunca vai saber o que é a profundidade, ela vai ser sempre ficar na superfície da alegria. Por isso que você vê, por exemplo, livros como Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis, um livro super recomendado, conta a história da conversão dele. O que é que C.S. Lewis ele explica? Ele fala assim, olha, basicamente aqui nas minhas palavras, a ideia é que, talvez diferente daquilo que ele imaginava, a conversão para ele foi o encontro da alegria e não o encontro da tristeza e da escuridão. O mundo faz você pensar assim, não, os puritanos, era das trevas. Cristianismo, não, era da escuridão. E a pessoa não podia, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo, não podia aquilo, não podia aquilo, não podia aquilo. Agora eu posso tudo. Se eu quiser abortar, eu aborto. Se eu quiser trair, eu traio. Se eu quiser fornicar, eu fornico. Se eu quiser mentir, eu minto. Se eu quiser roubar, eu roubo. Se eu quiser usar droga, eu uso. Se eu quiser experimentar isso, eu experimento. Se eu quiser participar desse culto, eu participo. Se eu quiser participar daquela seita, eu participo. Se eu quiser participar desse ritual satânico, eu participo. Eu vou experimentando tudo. Eu quero experimentar tudo que é mutreco, tudo que é lixo, tudo que é coisa estranha, tudo que é tipo de droga, tudo que é tipo de alucinação. É o chá não sei das quantas, é o cogumelo não sei do que, a erva não sei da onde, é o produto sintético não sei de quem, é a bebida não sei das quantas, porque eu já namorei loira, morena, branca, negra, bonita, grande, pequena, rica, pobre, e tudo que é tipo de mulher, tudo que é tipo de macho, e a pessoa pensa que por viver nessa falsa expansão, ela encontrou alegria, mas veja, ela passou esse tempo todo só arranhando as paredes da alegria. Ela nunca conseguiu encontrar onde era a entrada e passar por ela e ir na profundidade da alegria. Mas quando você é renovado e regenerado pelo poder do Espírito Santo, e o vinho novo de Jesus entra no seu coração, ele expande. E ele vai expandindo mais e mais e mais. Assim como o processo de fermentação do vinho, ele não é do dia para a noite, ele vai ao tempo. E cada dia ele vai expandindo mais, expandindo mais, expandindo mais, expandindo mais. Mas o vinho normal, o vinho da terra, aqui, ele tem seu limite. Chega um momento ali que ele vai parar, como tudo. Mas o vinho de Jesus, ele vai expandindo cada vez mais. Ou seja, você vai se aprofundando cada vez mais na alegria e descobrindo novos níveis. É só uma entrada, é só uma porta estreita, é verdade.
mas é uma porta estreita para um caminho muito profundo. É uma porta estreita para uma profundidade de alegria que você não está acostumado a pensar sobre ela. A Bíblia fala que não penetrou em coração humano as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Qual é a condição? Que você ame Jesus, que você creia nele. O seu amor vai se expandir, sua sabedoria vai se expandir, a sua fé vai aumentar, o coração vai se tornando cada vez maior, ele cresce, ele fica melhor, ele fica mais bonito, ele fica mais forte. O processo de santificação, irmãos, que é esse processo da palavra de Deus e da presença de Jesus no coração do homem, é um processo de crescimento, de aumento, de frutificação. Você vai encontrar cada vez mais. Por isso que quanto mais você obedece à palavra de Deus, quanto mais você se entrega, quanto mais você se rende à sabedoria dele, mais frutos você colhe disso. O discípulo de Jesus precisa ser regenerado para que possa receber esse agir de Deus e ser expandido pela obra de Cristo na vida dele. É por isso que o discípulo de Jesus não é igual ao discípulo do fariseu. Não é para você ser um discípulo do fariseu. Irmão, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Jesus não quer que você seja igual aos discípulos dos fariseus. Esquece os discípulos dos fariseus. Ah, mas os discípulos dos fariseus são assim, mas os discípulos dos fariseus são assados. Os discípulos dos fariseus são odre velho, com vinho velho. Não expande. Deus quer que você seja um odre novo, com vinho novo, que tem crescimento. Então, irmãos, qual que é a conclusão disso tudo? Abandona o vinho velho do pecado, esquece o remendo velho da sua justiça própria, da sua própria capacidade de consertar as coisas da sua vida. Entra na presença do Senhor e fala: Senhor, me perdoa os meus pecados, renova o meu coração, me dá uma vida nova, Senhor, faz de mim uma nova criatura. Pede para Jesus fechar esse buraco que tem dentro de você, só Ele pode. Pede para Jesus que Ele venha morar dentro do seu coração como um vinho novo, para Ele expandir, para Ele te fazer crescer, para que você seja cada vez mais como Jesus. Deixa o pano velho, vende tudo que você tem, abandona os desejos do pecado, os membros do pecado que você carrega para cima e para baixo. E pode ter certeza que Jesus vai te renovar e Jesus vai fazer de você um discípulo dele. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pela tua salvação nas nossas vidas. É só pela graça do Senhor que nós podemos vencer. Nos ajuda, meu Pai, com teu amor, Senhor. Nos renova, Senhor, nos regenera. Nós precisamos de uma vida nova, de uma vida que vem de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.